Meu nome é Helena, tenho 68 anos e desde que meu marido morreu, minha rotina se resume a um telefone que toca sempre na mesma hora. Todo dia, às 8 da noite, o som estridente do aparelho corta o silêncio da casa. E eu já sei quem é. Meu filho, Gustavo. A voz dele sempre vem seca, rápida, quase mecânica. Tá sozinha, mãe? Se eu digo que sim, ele responde, tá bom, e desliga. Se digo que não, que alguém veio me visitar ou que a vizinha entrou para tomar café, ele muda o tom. Quem tá aí, mãe? Quem entrou na sua casa? E repete a pergunta até eu me calar. Durante muito tempo achei que era cuidado. Depois percebi que era controle, mas eu nunca o enfrentei. Talvez por medo de magoá-lo, ou por aquela culpa que só uma mãe conhece, a de achar que fez algo errado para merecer a distância de um filho. Eu aceitava as ligações, respondia o que ele queria ouvir e fingia que estava tudo bem. Era o nosso pequeno ritual doentio. Até ontem. Ontem eu menti, e essa mentira me salvou a vida. Naquele dia, o vento batia diferente, o céu estava pesado e a casa mais silenciosa que o normal. Tomei banho cedo, fiz uma sopa leve e sentei na poltrona com meu tricô. Quando o relógio marcou 8 da noite, o telefone tocou. Era ele, como sempre. Tá sozinha, mãe? Por algum motivo, algo dentro de mim hesitou. Senti um arrepio subindo pela nuca. E antes que eu percebesse, respondi: não, filho. A vizinha tá aqui comigo. Mentira. Eu estava completamente sozinha. Mas naquele momento, uma voz interna me disse para não dizer a verdade. Ele ficou em silêncio por uns segundos e então desligou. Achei estranho, mas voltei ao tricô. Poucos minutos depois, ouvi um barulho vindo da janela dos fundos, um estalo seco. Depois, o som de algo sendo arrastado. Meu coração disparou. A princípio pensei que fosse o vento, mas o som se repetiu. Passos pesados no corredor lateral. Fiquei imóvel, tentando entender. E então, ouvi o estalo da maçaneta. Corri até o telefone, mas a linha estava muda, desligada. Meu corpo inteiro tremia. Na cozinha, o relógio marcava 8h17. Peguei a tesoura do tricô e a segurei com força, como se aquilo pudesse me proteger. A maçaneta girou novamente e a porta se abriu devagar. Um homem entrou. Usava um capuz, luvas e segurava uma lanterna. Não o conhecia, mas ele se movia com a segurança de quem já conhecia a casa. Ele parou na sala e olhou em volta. A luz da lanterna varreu o sofá, a mesa, as fotos antigas. Eu estava atrás da cortina, quase sem respirar. De repente, ouvi uma voz masculina, grossa, desconhecida. Eu sei que tá sozinha, dona Helena. O filhinho querido confirmou. Meu sangue gelou. Ele sabia meu nome. Sabia que eu morava sozinha. Sabia que Gustavo me ligava todas as noites. Mas naquele instante, do lado de fora, ouvi o portão bater. Uma voz familiar gritou: Dona Helena, tá tudo bem? Era Dona Lourdes, minha vizinha, uma mulher de 70 anos que sempre passava para me trazer bolo. O homem congelou, apagou a lanterna, deu 2 passos para trás e sumiu pela cozinha. O portão de trás se abriu e fechou rapidamente. Corri até a janela. Vi a sombra dele desaparecendo na rua escura. Meu corpo desabou. Caí no chão e chorei. Quando Dona Lourdes entrou, me encontrou tremendo, com o telefone fora do gancho e a tesoura ainda nas mãos. Meu Deus, Helena, o que aconteceu? Eu só consegui dizer: minha mentira me salvou. Dona Lourdes me abraçou como quem segura um pássaro ferido. O cheiro de bolo de laranja ainda vinha da cesta que ela trazia. Eu tremia sem controle. Contei tudo, do barulho no corredor à voz grossa na sala, do capuz à lanterna que varreu as fotos da família. Ela apertou minha mão. A gente vai na delegacia agora, disse firme. E antes, liga pro Gustavo. O telefone, caído no chão, estava mudo. O fio tinha sido puxado da parede. Eu não tinha percebido. Recoloquei com as mãos trêmulas, disquei o número do meu filho. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, Gustavo, minha voz saiu falha. Alguém entrou aqui. Houve um silêncio seco, curto demais. Como assim alguém? Você tá bem? Tô. A Lourdes chegou na hora. Acho que ele correu quando ouviu o portão. Outro silêncio. Depois, um suspiro irritado. Eu já tinha falado para a senhora não ficar inventando visita. Não inventei, menti de novo, com uma coragem que não reconheci. A Lourdes estava aqui. Tá. Depois a gente fala.
Tô ocupado. O clique do desligar me cortou por dentro. Eu queria consolo, recebi impaciência. Olhei para Dona Lourdes e vi nos olhos dela a pergunta que eu estava tentando esconder. Por que o meu filho parecia saber demais sobre a minha solidão? Fomos à delegacia. O policial que nos atendeu, um rapaz de rosto sincero chamado Siqueira, anotou cada detalhe. Pediu que eu descrevesse a voz, a altura, o modo de andar. Disse que uma viatura passaria algumas noites na rua. Recomendou trancas novas, sensor de presença e que eu não atendesse a porta para ninguém. Dona Helena, disse ele, num tom que misturava cuidado e protocolo. Quem sabia que a senhora estava sozinha justamente nesse horário? A pergunta ficou no ar. Quase todo mundo, eu quis acreditar. O bairro sabe que sou viúva. Ele ergueu uma sobrancelha. Mas quem sabia do seu hábito de ligação? Esse tá sozinha, todo dia, à mesma hora? Minha garganta secou. O nome de Gustavo veio, pesado, e eu afastei com violência. Não podia. Era o meu filho. Meu menino de olhos pretos, que um dia dormiu abraçado ao meu pescoço com febre. Não se pensa uma coisa dessas de um filho. Voltamos para casa com a viatura nos escoltando. Dona Lourdes ficou comigo até eu adormecer no sofá, exausta. Acordei com o sol cortando a cortina e o cheiro de café novo. Ela já tinha passado o pano na cozinha, varrido as folhas do quintal, recolocado o telefone num lugar mais alto. Hoje eu fico, anunciou. E amanhã também, se precisar. Eu agradeci com os olhos marejados. Ao meio-dia, Gustavo apareceu. Entrou sem bater, como fazia desde sempre. Tinha a chave. Olhou em volta, reparando nos parafusos recém-apertados da janela, no fio do telefone puxado, na viatura estacionada na esquina. Então foi sério, ele disse, medindo as palavras. Foi. E a senhora mentiu para mim ontem? Falou que não estava sozinha? Eu falei que a vizinha estava comigo, respondi, encarando. E se eu não tivesse dito isso, talvez eu nem estivesse viva. Ele mordeu o lábio, impaciente. Foi até a estante, pegou uma foto antiga. Ele, aos 8 anos, segurando um peixinho dourado. Passou o polegar pela superfície como quem tenta apagar alguma coisa. Mãe, é perigoso a senhora receber gente. Receber gente me salvou, ou pelo menos dizer que eu recebi. Tá, mas... Ele travou, como se organizasse os argumentos. Vamos fazer um combinado. Daqui pra frente, quando eu ligar, a senhora atende e fala só, tá tudo certo. Nada de visita, nada de detalhe. Por quê? Porque é melhor. Confia em mim, confia em mim. Essa frase, dita do jeito certo, devia aquecer. Em mim, gelou. Naquela tarde, instalei, com a ajuda de um rapaz indicado por Siqueira, sensores no portão, uma fechadura mais forte e um refletor com movimento. Enquanto o moço furava a parede, Gustavo andava de um lado a outro mexendo no celular. Eu observava sem observar, como fazem as mães quando o medo encosta nos ossos. Prestam atenção em cada gesto do filho e fingem que não viram nada. Filho, por que você me liga sempre à mesma hora? Ele deu de ombros. Costume. Costume de quê? De ver se a senhora tá viva. E por que desliga quando eu digo que sim? Porque... A palavra ficou dependurada. Porque eu fico aliviado. E quando eu digo que não, que alguém tá comigo, você pergunta quem, até eu desistir. Pra te proteger. De quem? Ele não respondeu. O celular vibrou. Vi de relance um nome salvo com um emoji de cobra. Ele virou o aparelho como um menino flagrado com a mão no pote de doce. Senti o fundo do estômago afundar. À noite, o telefone tocou às 8 em ponto. Meu coração, por reflexo, acelerou. Atendi. A voz de Gustavo veio limpa. Tá sozinha? Pensei em Dona Lourdes dormindo no quarto de visitas. Pensei no medo caminhando pelo corredor. Pensei na pergunta do policial. Enchi o peito e respondi. Não, hoje eu não tô sozinha. Ele ficou mudo por um segundo. Depois perguntou seco. Quem tá aí? Gente que me quer viva. Desta vez, foi ele quem respirou fundo. Certo, boa noite. Desligou. Na manhã seguinte, Siqueira bateu na porta. Temos imagens da rua de trás. Um carro preto estacionou pouco antes das 8 e saiu logo depois. Placa de fora da cidade, mas clonada. O sujeito sabia onde pisar. Não foi amador. Eu contei da ligação, do costume, das reações do meu filho. Ele não disse, desconfie do seu filho. Disse, quando alguém sabe seu horário, seus gestos e suas respostas, controla você sem encostar.
A senhora precisa romper o padrão. Romper o padrão. A frase ficou batendo na minha cabeça o resto do dia. Eu tinha passado a vida inventando jeitos de não incomodar, de caber, de ser leve. E agora, pela primeira vez, alguém me pedia o contrário: ser pesada o suficiente para mudar o peso da casa. Comecei a escrever uma lista: trocar o número do telefone fixo, comprar um celular, variar os horários, aceitar as visitas que me fazem bem, voltar a caminhar na praça, aprender a dizer não. E no fim da lista, uma frase que me cortou: falar com Gustavo como quem fala com um homem, não com um menino. À tarde, ele voltou. Trazia pão e leite, como se gestos práticos pudessem varrer perguntas. Sentei-o à mesa. Filho, eu preciso entender. Entender o quê? Por que você precisa saber se eu estou sozinha? Porque, e de novo o vazio, porque tem gente ruim por aí. Gente que conhece o meu nome, o horário que você me liga e que sabia que, se eu dissesse tô sozinha, podia entrar? Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, vi neles uma raiva que não era nova. Só estava sem máscara. Mãe, para de complicar. Eu tô cuidando. Cuidando de quem, Gustavo? De mim ou de você? Ele levantou, bateu no encosto da cadeira, pegou as chaves. A senhora não entende nada. Então me explica, filho. Me dá a chance de entender. A porta bateu. O silêncio que ficou não era o da casa. Era o de uma verdade encostada na maçaneta, prestes a entrar. Naquela noite, às 8, o telefone tocou. Eu deixei tocar. 1, 2, 5 vezes. Parou. Começou de novo. Atendi no 8º toque. Mãe, por que não atendeu? Porque eu não tô mais disponível nesse horário. Como assim? Eu rompi o padrão. A partir de hoje, eu ligo quando sentir saudade. Isso é ridículo. Ridículo é uma mãe ter medo de dizer que não. Desliguei. Senti as pernas bambas, mas não caí. Dona Lourdes apareceu na porta do corredor com um sorriso orgulhoso. Até que enfim, Helena. Quem pergunta, tá sozinha? Todo dia não tá zelando, tá vigiando. E quem vigia sem carinho tem motivo. Passei a madrugada acordada, ouvindo o novo barulho que nascia dentro de mim. O barulho de uma mulher juntando os cacos e montando uma nova forma, mais firme, mais inteira. De manhã, encontrei um envelope enfiado por baixo do portão. Dentro, um bilhete escrito à caneta, com letras apressadas. Para de dificultar. Hoje às 8 a gente resolve, sozinha. As letras pareciam de alguém que eu já tinha visto escrever. Um R muito aberto, um S que virava cobra. O mesmo desenho que eu vislumbrei no celular do meu filho. O mesmo emoji. O medo veio como onda, mas não me derrubou. Fui até a delegacia com o bilhete. Siqueira leu, balançou a cabeça. A senhora não vai estar sozinha às 8. E, se o bilhete for de quem eu tô pensando, vai ser a última vez que ele pisa nessa rua. Voltei para casa com a certeza de que aquela noite traria respostas. Troquei a roupa de cama, varri a sala, preparei café. Quando o relógio marcou 7h50, o portão rangeu. Eu estava de pé, no centro da sala. Dona Lourdes na cozinha, em silêncio. Siqueira e outro policial, escondidos no corredor lateral. O refletor acendeu. A maçaneta girou. O mesmo gesto da primeira noite, mas agora eu tinha chão. A porta se abriu devagar. O homem de capuz entrou, atento ao breu. E pela primeira vez, em vez de correr, eu falei: aqui ninguém tá sozinho. As luzes estouraram. O policial avançou. O capuz caiu. Eu vi um rosto que não era estranho. As bochechas cavadas, a tatuagem no pescoço, os olhos que eu conhecia de fotos velhas com meu filho. Ícaro, eu disse com a boca amarga. O amigo do Gustavo. Ele tentou fugir, mas a casa já tinha escolhido. Siqueira o imobilizou. Algemas frias, gritos curtos. No bolso, acharam um celular com mensagens. A última, enviada horas antes, dizia: bate às 8, ela vai estar sozinha. Eu confirmo. Eu confirmo. As duas palavras me cortaram como lâmina. Eu sabia de quem era aquele eu. Sabia desde o primeiro, tá sozinha? A viatura levou Ícaro. Eu fiquei no degrau da porta, com o bilhete esmagado na mão. Siqueira me olhou com cuidado. Dona Helena, eu sinto muito, mas às vezes o perigo vem de onde a gente mais confia. Respirei fundo. A noite tinha acabado, mas outra começava dentro de mim. A noite de ter que olhar para o meu filho e perguntar o impossível. Peguei o telefone. Às 8h02, ele tocou. Eu atendi antes da primeira vibração completar. Gustavo. Mãe.
Preciso que você venha. Agora. O silêncio do outro lado disse mais do que qualquer desculpa. Eu sabia que aquelas palavras, ditas numa voz que ele não conhecia em mim, iam trazê-lo, e com ele, a verdade que mudaria para sempre a nossa história. A campainha tocou 40 minutos depois. Abri. Meu filho estava na soleira, com os olhos inchados e o rosto duro. Atrás dele, as luzes da viatura ainda azulavam a rua. Mãe, o que foi? Entra. A gente precisa conversar como dois adultos. Ele entrou. A casa fechou a porta. E eu, pela primeira vez em anos, estava pronta para fazer a pergunta que sempre temi. Por que você precisava tanto saber se eu estava sozinha? A resposta dele foi o estalo que faltava no quebra-cabeça. E a partir dali, eu nunca mais atendi um telefone com medo. Gustavo entrou devagar, como quem pisa num lugar que já não reconhece. O som das botas dele no piso ecoava alto demais para uma casa tão pequena. Eu o observei em silêncio. O mesmo silêncio que ele costumava interpretar como submissão, mas que naquela noite era resistência. Ele largou as chaves sobre a mesa e ficou parado, sem coragem de me encarar. As luzes da viatura ainda piscavam lá fora, refletindo no vidro da janela. Por um instante, vi o rosto dele alternando entre o vermelho e o azul, como se a própria casa o julgasse. Mãe, ele começou. O policial me ligou, disse que pegaram o Ícaro aqui. Assenti. Pegaram. E sabe o que ele disse? Disse que só entrou porque alguém garantiu que eu estaria sozinha. Gustavo se mexeu, desconfortável. Mãe, não acredita em tudo que esses caras falam. Ele mostrou as mensagens. Fui até a mesa e peguei o papel com as cópias que Siqueira havia impresso. Eu vi, Gustavo. Bate às 8, ela vai estar sozinha. Eu confirmo. Ele ficou pálido. Os lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. De repente, aquele homem de 36 anos, que eu ainda via como o meu menino, parecia um estranho com medo da própria mãe. Por que, Gustavo? Perguntei. Por que você precisava saber se eu estava sozinha? Ele passou as mãos no rosto, respirou fundo. Eu não queria que fosse assim. Assim como? Ele me pressionou, mãe. Eu devia dinheiro. A palavra dinheiro caiu pesada como um trovão. Sentei-me devagar, sem tirar os olhos dele. Quanto? Muito. A voz saiu baixa. Mais do que eu podia pagar. E o que ele queria em troca? Gustavo demorou a responder. Apertava as mãos uma contra a outra, nervoso. Ele sabia que a senhora tinha a casa, o seguro de vida do pai, as joias da vovó. Disse que se eu garantisse um jeito fácil de entrar, ninguém ia se machucar. As palavras foram me atravessando uma a uma, como cacos de vidro. Então você me entregou, Gustavo? Eu não pensei que ele fosse... Ele engoliu seco. Que ele fosse te machucar. Você pensou em quê? Que ele ia me assustar só um pouco para eu te dar dinheiro? Ele abaixou a cabeça. Eu achei que dava para controlar. Senti o chão fugir. Tudo dentro de mim, o amor, a raiva, a dor, misturou-se num redemoinho silencioso. Fiquei em pé. Controlar? Você me ligava todo dia para garantir o horário certo, não era? Ele não respondeu. Quando eu dizia, tô sozinha, você confirmava para ele. E quando eu dizia que não, a voz falhou. Quando eu dizia que tinha alguém comigo, você desligava para impedir. Gustavo levantou o olhar, desesperado. Mãe, eu juro que era para te proteger. Para me proteger de quê? De morrer? Gritei. E o som da minha voz ecoou pela casa inteira. Ele recuou, os olhos marejados. Eu ia pagar, juro que ia pagar. Ele só queria o primeiro acesso. Eu ia resolver depois. Resolver como, Gustavo? Comigo morta? Eu não sabia que ele ia tentar tão rápido. O relógio da parede marcava 8h17, a mesma hora em que, 2 dias antes, a porta havia se aberto pela primeira vez. Olhei para ele e percebi o quanto o tempo o havia envelhecido. O rosto abatido, as olheiras, as mãos tremendo. Mas nada disso apagava o fato de que meu próprio filho me colocou em perigo. Sabe o que é o pior, Gustavo? Perguntei, com a voz firme. Eu teria te ajudado se você tivesse pedido. Ele chorou. Chorava como criança, soluçando. Eu achei que a senhora não tivesse mais nada para me dar. Eu tinha, sim. Tinha o que você esqueceu. Confiança. O som do choro dele encheu a sala e por um segundo eu quase cedi. Quase abracei, quase consolei. Mas havia uma parte de mim, aquela que sobreviveu à noite do capuz e do bilhete, que não podia mais se calar. Você vai à delegacia comigo amanhã. Vai contar tudo. Eles vão me prender, mãe. Então que prendam.
porque o que você fez também foi crime. Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Eu não aguento a vergonha. Vergonha é me ver viva e ainda tentar mentir. Ficamos frente a frente por longos segundos. Depois, ele assentiu, derrotado. Tá bom, eu vou. A madrugada caiu pesada. Ele dormiu no sofá e eu fiquei na poltrona, olhando o teto. O vento batia nas janelas, mas já não soava como ameaça. Era o som do mundo me dizendo que ainda havia chão. No escuro, pensei em quantas vezes uma mãe se cala para não perder o filho, e em quantas, ao se calar, o perde do mesmo jeito. Quando o primeiro raio de sol atravessou a cortina, tomei uma decisão. Eu não ia permitir que a minha história terminasse como uma nota policial. Ia lutar pelo que ainda podia ser salvo, não para ele, mas por mim. O dia nasceu cinza. A claridade entrou sem pedir licença, fria, atravessando a cortina e me lembrando que a vida segue, mesmo quando a gente quer que pare. Gustavo ainda dormia no sofá, o corpo encolhido, os olhos fundos de quem já não sabe o que é descanso. Preparei café sem barulho. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. A rua estava calma, os vizinhos já levantavam, as crianças iam para a escola. Tudo parecia normal, mas dentro da minha casa, nada mais era normal. Sentei à mesa e esperei. O cheiro do café acordou meu filho. Ele se levantou devagar, os cabelos despenteados, o rosto abatido. Mãe, me desculpa. As desculpas ficam para depois, respondi, sem dureza, mas sem suavidade. Hoje a gente vai falar a verdade. Ele assentiu, calado. Tomou um gole de café e desviou o olhar. A xícara tremia nas mãos dele. Eu nunca quis te machucar, mãe. Só queria resolver. Resolver o quê? As dívidas, as porcarias que eu fiz. O silêncio que se seguiu foi pesado. O relógio fazia um tic-tac lento. Cada som parecia me empurrar para um abismo. Ícaro me emprestou dinheiro. Eu achei que era fácil, que dava para pagar. Quando vi, ele já mandava em mim e mandou você me entregar. Disse que era só para assustar, para pegar alguma coisa de valor, que nada ia acontecer com a senhora. Eu juro, mãe. Você jurou muita coisa, Gustavo. Falei baixinho. E todas me machucaram. Ele começou a chorar. Não aquele choro leve de culpa, mas um soluço seco, profundo, de quem, enfim, entende o tamanho do erro. Aquele som partiu algo dentro de mim. Fiquei em pé e respirei fundo. Vai se vestir. A gente vai à delegacia. Ele ergueu o rosto desesperado. Mãe, eles vão me prender. Vão, mas talvez te devolvam alguma dignidade. Eu não aguento. Você vai aguentar, porque eu também aguentei. Aguentei ser traída por quem mais amava. E mesmo assim, tô de pé. Ele abaixou a cabeça. Não resistiu. Saiu do banho e vestiu a mesma roupa amassada de ontem. No espelho da sala, vi o reflexo de um menino perdido dentro de um corpo de homem. E percebi algo cruel. Às vezes, a culpa também envelhece quem a carrega. Na delegacia, o ar cheirava a papel úmido e café velho. Siqueira nos esperava. Gustavo sentou em frente à mesa e começou a contar, voz trêmula, frases curtas. Confessou o que devia, quanto devia e como Ícaro o pressionou. Disse que as ligações diárias eram parte do plano, uma rotina para confirmar horários, hábitos, solidão. Eu escutava em silêncio. Cada palavra dele era uma faca nova, e mesmo assim, eu não chorei. Quando terminou, Siqueira respirou fundo. O importante é que a senhora está viva, dona Helena. E o senhor, olhou para Gustavo, vai responder, mas colaborando. Isso pode te ajudar. Assinei o depoimento. Quando saímos, o sol começava a abrir no céu. Gustavo ficou parado na calçada, sem saber para onde ir. Para onde você vai agora? Perguntei. Não sei. Então volta para casa. Mas não como antes. Caminhamos lado a lado até o portão. Dentro de mim, algo se movia. Não era perdão ainda. Era um tipo de calma que chega quando a verdade, por mais dura que seja, finalmente aparece. À noite, ele me ajudou a fazer sopa. A mesa estava silenciosa, mas havia uma trégua invisível entre nós. O mesmo filho que um dia usou minhas fraquezas para se salvar, agora parecia pequeno diante da própria vergonha. Mãe, eu te perdi? Perguntou, olhando o prato. Demorei para responder. Ainda não, Gustavo, mas nunca mais vou ser a mesma. Ele assentiu, engolindo seco. Eu vou tentar mudar. Não tenta.
Faz. Nos olhos dele havia uma sinceridade que eu já não via há anos. Talvez fosse o começo de algo novo, talvez fosse tarde demais. Mas naquele instante só importava uma coisa. Eu estava viva e pela primeira vez livre. Antes de dormir, sentei na poltrona e olhei o telefone sobre a mesinha. O relógio marcava 8 em ponto. Nenhuma ligação. O silêncio, que antes me sufocava, agora era meu. E percebi que o verdadeiro alívio não vem quando alguém te protege. Vem quando você aprende a se proteger sozinha. Olhei pela janela, e o reflexo da lua desenhava um círculo prateado no chão. Respirei fundo. Era como se a noite me dissesse: agora começa a tua vida de verdade. Se você gosta das nossas histórias e quer ajudar a gente a continuar contando relatos como este, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu apoio nos dá forças para seguir transformando dor em esperança. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo depois de dias de tempestade. As paredes de Casa Helena, como eu mesma a chamava, pareciam respirar alívio. Tudo estava igual. O mesmo sofá gasto, o mesmo cheiro de café, o mesmo relógio antigo. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado para sempre. Meu filho dormia no quarto que um dia foi dele. Olhei de longe, em silêncio. Não havia mais raiva, nem pena. Havia apenas uma certeza. Eu sobrevivi. E sobreviver, depois do que vivi, já era uma forma de recomeço. Peguei minha bolsa e saí. O vento da manhã me bateu no rosto como um abraço. Fazia tempo que eu não caminhava pelas ruas do bairro. As pessoas me cumprimentavam, algumas perguntavam se eu estava bem. Eu respondia: tô viva. E percebia que essa resposta carregava mais verdade do que qualquer outra. Passei em frente à pracinha onde costumava levar Gustavo quando ele era menino. As mesmas árvores, os mesmos bancos, mas o balanço agora rangia vazio, e percebi que não era só ele que tinha crescido. Eu também tinha envelhecido tentando ser a mesma mãe de antes. Na volta, encontrei Dona Lourdes na porta, com o avental florido e o sorriso cansado. "Dormiu?" perguntou. "Não muito, mas tô mais leve." É assim que começa. Primeiro a gente dorme menos, depois sonha melhor. Rimos juntas. Ela entrou comigo, colocou a chaleira no fogo e disse: "Hoje você vai sair um pouco." "Sair para onde?" "Para viver." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Para viver. Eu não sabia mais como se fazia isso, mas talvez fosse hora de aprender. Abri o armário e encontrei uma saia antiga, uma blusa que fazia anos que eu não usava. Me olhei no espelho. O reflexo era de uma mulher cansada, mas com um brilho diferente nos olhos. O brilho de quem, pela primeira vez, não devia nada a ninguém. Gustavo acordou perto do meio-dia. Quando me viu arrumada, franziu a testa. "Vai sair, mãe?" "Vou." "Sozinha?" Sorri. "Sim, sozinha." E pela primeira vez, sem medo. Ele ficou em silêncio. Acho que entendeu o que aquelas palavras significavam. Fui até o centro da cidade, sentei num café pequeno e pedi um pão de queijo. Parecia banal, mas eu não fazia isso há anos. Comer fora sem pressa, sem esperar que alguém ligasse, sem medo de um relógio marcando 8 horas. Enquanto tomava o café, pensei: quantas mulheres existem como eu, que confundem cuidado com vigilância, amor com controle, silêncio com segurança? Naquela mesa, eu comecei a escrever num guardanapo pequenas frases que vinham à cabeça. Não quero mais ser lembrança. Quero ser presença. Quero ser dona da minha própria hora. Dobrei o papel e guardei na bolsa. Era um bilhete para mim mesma. À tarde, quando voltei, Gustavo estava no quintal, tentando consertar o portão. O barulho do martelo se misturava ao canto dos passarinhos. Por um instante, parecia uma cena comum, mas dentro de mim, nada era comum. "Precisa de ajuda?" perguntei. "Não, mãe. Deixa que eu cuido." Sorri de leve. "Tudo bem, mas lembra, cuidar não é mandar." Ele parou o que fazia, olhou para mim e assentiu. Não precisou dizer nada. Naquele gesto havia arrependimento, mas também respeito. Quando a noite chegou, sentei na varanda com uma xícara de chá. O telefone, ao lado, estava mudo. 8 horas. O relógio marcou o mesmo horário de sempre, e pela primeira vez eu não esperava chamada nenhuma. O silêncio daquela hora não era vazio, era liberdade. E ali, olhando para o céu cheio de estrelas, entendi: o medo não some de uma vez. Ele se transforma. E quando a gente aprende a encará-lo, ele deixa de ser inimigo e vira força.
A força que me faria, nos dias seguintes, reconstruir não só a minha casa, mas também a minha alma. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. O telefone permanecia quieto, e aquele silêncio, que antes era ameaça, agora era conforto. A casa parecia outra. Não que as paredes tivessem mudado, mas o ar. O ar estava diferente, mais leve. Passei a acordar cedo, abrir as janelas, deixar o sol entrar. Comecei a cozinhar com vontade, colocar música na cozinha, músicas antigas, da época em que eu e o pai de Gustavo dançávamos no quintal. Era como se cada som, cada cheiro, me devolvesse um pedaço da mulher que eu tinha esquecido ser. Um dia, Dona Lourdes apareceu com um convite nas mãos. É do centro comunitário, Helena. O que tem lá? Oficina de leitura. Tão precisando de alguém que leia para as crianças? Ri. Crianças? Lourdes, eu mal lembro como é segurar um livro em voz alta. Ela me olhou com aquele jeito firme que só as amigas antigas têm. Então vai lembrar. Fui. Na primeira manhã, minhas mãos tremiam ao abrir o livro. As crianças sentaram no chão, em círculo, os olhinhos atentos, o barulho das páginas virando. Li devagar, sentindo cada palavra. Quando terminei, uma menina pequena, de trança e fita azul, levantou a mão e disse: "A senhora tem voz de casa feliz." Sorri. E foi ali, naquele instante, que percebi. A felicidade tem som, e o meu som tinha voltado. Gustavo passou a me ajudar com pequenas coisas. Reformou o portão, trocou as fechaduras, consertou a tomada do rádio. Ficava em silêncio a maior parte do tempo, mas o silêncio dele já não me incomodava. Era um silêncio de arrependimento, não de controle. Uma noite, sentamos na varanda. O céu estava limpo e as estrelas pareciam mais perto. Ele respirou fundo e disse: "Mãe, eu comecei a trabalhar num mercadinho lá no bairro de baixo." "Que bom, filho. É pouco, mas é honesto." Assenti. Honestidade sempre foi mais cara que dinheiro, Gustavo. Ainda bem que você aprendeu. Ele ficou quieto, olhando para o chão. "A senhora me odeia?" "Não." "Me perdoa?" Pensei antes de responder. Perdão é uma palavra grande, filho. Eu ainda não cheguei lá, mas estou caminhando, e era verdade. Porque o perdão, eu entendi, não é esquecer o que fizeram com a gente, é lembrar sem doer. Um mês se passou. Tudo parecia se ajeitar. Até que, numa quinta-feira à noite, o portão bateu de leve. O relógio marcava 8h05. Por um instante, o coração disparou, reflexo antigo. Mas logo o medo cedeu lugar à curiosidade. Fui até a janela. Havia um envelope no chão, deslizado por baixo do portão. Peguei. Não tinha remetente. Abri. Dentro, uma folha dobrada em 4, com poucas palavras escritas a lápis. "Você devia ter deixado a porta aberta." O chão pareceu balançar. Respirei fundo. Olhei para a rua. Nada. Nenhum carro. Nenhuma sombra. Só o vento frio varrendo a calçada. Chamei Gustavo. Ele veio correndo, leu o bilhete e ficou pálido. Deve ser algum vizinho brincando. "Brincadeira não tem esse cheiro, filho." Ele ligou para Siqueira, que prometeu passar. Enquanto esperávamos, sentei na sala, o bilhete nas mãos. Senti o medo se aproximando de novo. Aquele medo antigo, insistente. Mas desta vez, ele encontrou uma mulher diferente. Levantei, fechei o portão, tranquei a casa e respirei fundo. "Não vão me roubar a paz de novo", murmurei. Gustavo me olhou assustado. "Mãe, a senhora não tem medo?" "Tenho, mas agora ele trabalha para mim." Quando Siqueira chegou, leu o bilhete e disse que investigaria. Prometeu reforçar as rondas. Antes de ir, olhou para mim e comentou: "A senhora parece outra. Talvez eu finalmente seja." Fechei a porta e me sentei. Olhei para o telefone. Pela primeira vez, tive vontade de ligar para alguém. Não para pedir ajuda, mas para conversar. Peguei o número de Dona Lourdes e disse: "Faz um café, amiga. Hoje é você que vai me ouvir." Enquanto caminhava até a casa dela, senti o vento bagunçar meus cabelos. Era como se a noite testasse minha coragem. Mas eu já sabia a resposta. Porque a Helena, que tinha medo da solidão, morreu naquela noite em que disse a primeira mentira. A que caminhava agora, sob a luz da lua, era uma mulher inteira. Com cicatrizes, sim, mas viva. A noite seguinte chegou mais silenciosa do que de costume. O vento parou, os cães da vizinhança não latiam e até o som das folhas parecia suspenso no ar.
Sentei na poltrona, com o bilhete ainda sobre a mesa. Você devia ter deixado a porta aberta. Li e reli aquelas palavras até que elas perdessem o sentido, virando apenas traços num papel amassado. Gustavo andava de um lado a outro, inquieto. Mãe, será que ele tá solto? Ícaro? Perguntei. É, ou alguém que ele mandou. A polícia teria avisado, filho. Mas por dentro, a dúvida latejava. O medo antigo tentava se infiltrar pelas frestas da janela. Só que agora eu já sabia como enfrentá-lo. Fui até a cozinha, peguei a chave da gaveta e abri a caixa onde guardava os documentos. Tirei de lá o celular velho, o mesmo que Gustavo havia me dado anos atrás. Tinha esquecido dele. Liguei o aparelho, cadastrei um novo chip e salvei apenas 2 números, o de Dona Lourdes e o de Siqueira. Era simbólico, talvez bobo, mas para mim era um gesto de autonomia. A partir daquela noite, eu não seria mais a mulher que esperava o telefone tocar. Eu decidiria quando e para quem ligar. Por volta das 9, o portão bateu de novo. Um som seco, 2 vezes. Meu corpo congelou por um instante. Gustavo correu até a janela, espiou. Não tem ninguém. Fecha o portão, filho. Ele obedeceu, trancando com força. Ficamos um tempo em silêncio. De repente, o celular novo vibrou. Uma mensagem. Sem remetente conhecido. Abri com o coração acelerado. O silêncio também tem preço. Olhei para Gustavo. É ele. Não pode ser. É sim. Só ele falava assim. Sentei. Respirei fundo. A adrenalina fazia o sangue pulsar nos ouvidos, mas por baixo dela havia outra coisa. Uma calma firme, quase Aquela fria. Era a prova de que eu não era mais a mesma. Peguei o celular e digitei a resposta. Desta vez, não vai entrar. E se tentar, o silêncio vai ser o seu. Enviei. Gustavo arregalou os olhos. Mãe, o que você fez? Eu avisei. Quem mexe com medo acaba acordando coragem. Na manhã seguinte, Siqueira veio cedo, leu a mensagem, copiou o número e me parabenizou pela resposta. A senhora fez certo. Agora ele sabe que não tem mais terreno fácil. Ele reforçou as trancas, instalou câmeras e deixou um número direto para emergência. Antes de sair, olhou para mim com um sorriso contido. Lembra quando eu disse que era para romper o padrão? Lembro. Pois é. A senhora não só rompeu, quebrou o ciclo inteiro. Aquelas palavras me encheram de uma força silenciosa. Por muitos anos, vivi sob regras invisíveis. O horário da ligação, o cuidado excessivo, o medo de incomodar, o peso de ser a mãe. Agora, pela primeira vez, as regras eram minhas. 2 dias depois, ao voltar da oficina de leitura, encontrei Gustavo no portão, conversando com um rapaz desconhecido. Ele usava boné e falava baixo. Quando me viu, o rapaz se afastou rápido, entrou num carro e saiu. Quem era? Perguntei. Gustavo hesitou. Um conhecido nome. Renato. E o que ele queria? Nada. Passou para saber se eu precisava de ajuda no serviço. E por que a conversa parecia um segredo? Ele desviou o olhar. Algo no meu peito se apertou. O medo, que já se transformara em força, agora se moldava em intuição. Fui até o quintal e peguei o celular. Enviei mensagem para Siqueira com a placa do carro. Minutos depois, ele respondeu. Carro vinculado a um dos homens do grupo de Ícaro. Mantenha a calma. Estamos atentos. Fechei o portão com cuidado e entrei em casa. Gustavo estava sentado na mesa, o rosto tenso. O que está acontecendo, mãe? Você devia me dizer isso. Eu juro que não tenho mais nada com eles. Então por que vieram aqui? Ele abaixou a cabeça, mudo. Era um silêncio pesado. O mesmo de antes, mas agora eu não o deixaria crescer. Gustavo, escuta o que eu vou te dizer. Falei devagar. Eu posso te perdoar pelo passado, mas não vou te salvar de novo. Mãe, eu já te salvei uma vez. Agora você vai se salvar sozinho. Ele assentiu, derrotado. E naquele instante percebi. O amor de mãe também precisa ter limites. Naquela noite, dormi tranquila. Sonhei com o mar. Eu caminhava pela areia, o vento batendo no rosto, e ouvia ao longe uma voz dizendo: agora é você quem escolhe o caminho. Acordei com os primeiros raios do sol entrando pela janela. O medo ainda estava ali, em algum canto, mas já não mandava em mim, porque a coragem, quando nasce, não desaparece. Ela se instala feito raiz. A manhã seguinte nasceu pesada, com o céu fechado e um vento estranho soprando das montanhas.
Senti o presságio no ar, aquele tipo de silêncio que vem antes de algo importante acontecer. Enquanto passava o café, reparei que Gustavo não estava em casa. A cama dele estava intacta, o travesseiro frio. Tentei ligar, mas o celular dele chamava e caía na caixa postal. No fundo, eu já sabia. O passado tinha voltado para buscar o que ainda restava. Sentei na varanda e esperei. O relógio marcava 7h50, 8 horas. O horário maldito se aproximava outra vez. Respirei fundo e decidi que, acontecesse o que acontecesse, dessa vez eu não ia me esconder. O telefone tocou. Era Siqueira. Dona Helena, o carro que esteve na sua casa ontem foi visto num galpão abandonado, perto da rodovia. Estamos indo para lá. Seu filho tá com eles. Meu corpo inteiro gelou. Gustavo? Sim, mas fique calma. Vamos trazê-lo de volta. A ligação caiu. O tempo pareceu parar. O relógio marcava 8 em ponto. As lembranças voltaram como uma enxurrada. A primeira ligação, a voz dizendo, tá sozinha? O homem de capuz, o medo, a tesoura na mão. Mas agora eu não tremia. Agora eu sabia quem eu era. 2 horas depois, a viatura parou em frente ao portão. Siqueira desceu, com o rosto cansado. Atrás dele, Gustavo, algemado. Meus olhos se encheram, mas não de raiva, de luto. Era o enterro de tudo que eu ainda insistia em salvar. Ele baixou a cabeça. Mãe, eu tentei resolver. Fui lá para acabar com isso, mas eles me pegaram. E conseguiu? Perguntei. Não. Então agora é a polícia que vai resolver. Siqueira explicou que Gustavo havia sido pego no meio de uma transação. Os homens do grupo estavam tentando extorquir dinheiro em troca do meu silêncio sobre o que aconteceu. Mas o plano falhou. Eles foram presos. E com eles, a parte da minha vida que ainda me mantinha refém. À noite, sentei sozinha na sala. As luzes estavam apagadas. Só a chama da vela tremia sobre a mesa. Pensei em Gustavo pequeno, brincando com carrinhos no chão, chamando o pai para ver suas corridas imaginárias. Pensei em todas as vezes que ele disse, Mãe, confia em mim. E pensei em mim, naquela noite em que menti pela primeira vez. Percebi que minha mentira não tinha apenas salvado minha vida, tinha me revelado uma verdade, que amor sem limites pode virar prisão. 2 dias depois, fui à delegacia para visitá-lo. Ele estava magro, abatido, mas sereno. Mãe, disse quando me viu, eu falhei. Não, filho, você errou, e errar é humano. O que vem depois é o que define quem a gente é. Ele me olhou com os olhos marejados. A senhora ainda me ama? Sempre. Mas agora aprendi a me amar também. Ficamos em silêncio, e naquele silêncio entendi que às vezes amar um filho não é carregá-lo nos braços, é deixá-lo andar com as próprias pernas, mesmo que tropece. Quando saí da delegacia, o sol nascia. A luz dourada cobria a rua como um lençol novo. O ar cheirava a café e esperança. Senti algo que há muito tempo eu não sentia. Paz. Voltei para casa e olhei para a janela. As cortinas se moviam com a brisa. O telefone estava quieto, e aquele silêncio já não me lembrava a ausência, era presença. Presença de mim mesma. Peguei o bilhete antigo, aquele com a frase "Você devia ter deixado a porta aberta", e rasguei em pedaços. Abri a porta da frente, deixei o vento levar cada fragmento. E com ele, levei também tudo o que já me prendeu. Porque às vezes, fechar a porta é o único jeito de abrir a vida. E naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, o som que encheu minha casa não foi o toque do telefone. Foi o som de um coração livre batendo no compasso da própria coragem. Os dias seguintes passaram como um vento morno, desses que não assustam mais. O relógio da parede seguia marcando as mesmas horas de sempre, mas pela primeira vez eu já não vivia esperando o toque do telefone. A casa respirava comigo. O cheiro do café, o canto dos passarinhos, a luz atravessando as cortinas, tudo parecia novo, mesmo sendo o mesmo. E talvez fosse isso que eu tivesse aprendido. A vida não muda fora, muda dentro. Naquela manhã, Dona Lourdes chegou com uma cesta de frutas e uma notícia. Helena, o centro comunitário vai abrir um grupo de apoio para mulheres que moram sozinhas. Quer participar? Sorri. Participar? Não. Quero ajudar. Ela riu, surpresa. Você? A tímida Helena? A mesma, só que um pouco mais inteira.
Voltar ao centro comunitário foi como atravessar uma ponte. Do outro lado estavam rostos que eu reconhecia, mulheres com olhares cansados, cheios de histórias que ninguém nunca quis ouvir. Algumas viúvas, outras abandonadas, outras simplesmente esquecidas. Sentei com elas em roda. No começo, ninguém falava, mas o silêncio delas era o mesmo que eu carreguei por anos, e eu sabia como quebrá-lo. Eu também tive medo, disse de repente. Medo de estar sozinha, medo de dizer não, medo de perder o que achava que era amor. Todas me olharam. Um dia menti para o meu filho, e foi essa mentira que me salvou. O silêncio virou respiração. Uma senhora começou a chorar. Outra segurou minha mão. E percebi que a dor compartilhada deixa de ser dor, vira força dividida. Com o passar das semanas, o grupo cresceu. Algumas começaram a escrever cartas para si mesmas, outras a aprender pequenos ofícios para se sustentarem. Eu lia para elas em voz alta, como fazia com as crianças, e em cada leitura, minha própria história se curava um pouco mais. Gustavo me ligava às vezes da prisão. As ligações eram curtas, respeitosas. Mãe, tô trabalhando na cozinha da ala. Que bom, filho. Penso na senhora todo dia. Pensa em você também. Isso ajuda. Ele não pedia mais nada, nem explicações, nem perdão. E eu não esperava. Era o tipo de silêncio que finalmente fazia sentido. Uma tarde, o telefone tocou de novo. Mas não era ele. Era uma voz feminina, suave. Dona Helena? Aqui é Carla, do centro. Queremos convidá-la para dar uma palestra no evento de segurança e independência das mulheres da comunidade. Ri, sem acreditar. Eu? Palestrar? A senhora é inspiração. Desliguei o telefone e olhei para a janela. Lá fora, o vento brincava com as folhas do limoeiro, e entendi que aquele convite não era sobre falar, era sobre encerrar o ciclo. No dia do evento, vesti minha melhor roupa, a mesma saia azul que eu usava quando dançava com meu marido no quintal. Ao chegar no salão, vi dezenas de mulheres me esperando. Os olhos delas refletiam o mesmo medo que um dia foi o meu, e percebi. Eu era o espelho de que elas precisavam. Peguei o microfone e respirei fundo. Boa tarde, as vozes se calaram. Meu nome é Helena, e eu estou viva porque aprendi a mentir no dia certo. As risadas tímidas quebraram o gelo. Continuei. Mas o que salvou minha vida não foi a mentira em si. Foi a coragem que veio depois dela. Foi entender que amor sem respeito não é amor. Que cuidado sem liberdade é prisão. E que solidão, às vezes, é o primeiro passo para a gente voltar para si mesma. Algumas mulheres choraram, outras aplaudiram de pé. Naquele instante, eu senti que tudo o que vivi, o medo, a dor, a culpa, tinha virado propósito. À noite, de volta em casa, sentei na varanda. A lua estava cheia, o vento calmo. Peguei meu caderno e escrevi uma frase. Nem toda solidão é castigo. Algumas são abrigo. E sorri, porque agora eu sabia o que aquela mulher no espelho queria dizer. Ela queria paz. E paz, finalmente, eu tinha. 2 anos se passaram desde aquele dia na delegacia. A vida encontrou um novo ritmo, simples e tranquilo, como uma canção antiga tocada baixinho. Meu cabelo ficou mais branco, minhas mãos mais lentas, mas o coração aprendeu a bater no compasso da paz. A oficina no centro comunitário cresceu. As mulheres agora se ajudavam entre si, trocavam livros, faziam pequenas viagens, se chamavam de Irmãs de Coragem. E às vezes, alguém ainda me chamava de Dona Helena, a mulher que mentiu para viver. Eu sorria, porque no fundo era verdade. Numa tarde de domingo, recebi uma ligação. Era do presídio. A voz do agente era calma. Dona Helena, seu filho recebeu liberdade condicional. Ele pediu para saber se podia visitá-la. Meu coração apertou, não de medo, nem de raiva, de memória. Fiquei em silêncio por alguns segundos e respondi, pode. Desliguei o telefone e fiquei olhando a janela aberta. O vento balançava as cortinas e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti um frio bom. O frio de quem vai reencontrar uma parte perdida de si. Ele chegou no fim da tarde. Um homem mais magro, com o rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar diferente. Não o olhar arrogante e ansioso de antes, mas um olhar limpo, cansado e, de algum modo, sereno. Mãe,
Entra, Gustavo. Ele entrou devagar, os olhos varrendo cada canto da casa, como quem revisita um passado distante. O silêncio entre nós não doía. Era apenas o espaço entre duas pessoas que já não precisam se explicar. Sentei à mesa. Ele ficou de pé, sem saber por onde começar. Eu fiz tudo errado, mãe. Eu sei. E ainda assim a senhora me deixou voltar. Porque eu também errei, Gustavo. Errei ao te proteger tanto que te impedi de crescer. Ele se sentou e ficamos um tempo olhando pro nada. A chaleira começou a apitar. O som cortou o silêncio com uma doçura inesperada. Preparei o café, servi as 2 xícaras e coloquei uma fatia de bolo entre nós. Sabe o que aprendi nesses anos? Perguntei. O quê? Que o perdão não é um presente para o outro. É um descanso para quem carrega a dor. Ele respirou fundo e as lágrimas vieram sem aviso. Eu não mereço, mãe. Talvez não, mas eu mereço ter paz. Nos olhos dele, vi um menino pedindo para ser visto. E por um instante, o tempo voltou. Lembrei do Gustavo pequeno, com o joelho ralado, me mostrando um desenho torto que dizia: "Pra mamãe, com amor." O mesmo amor que se perdeu no meio das dívidas, da vergonha, do medo, mas que, de algum jeito, ainda estava ali, quieto, esperando o perdão para renascer. Depois do café, caminhamos até o quintal. O limoeiro florescia, as folhas balançavam sob o pôr do sol. "Tá bonito aqui", ele disse. "Tá, a vida continua." "A senhora ainda lê para as crianças?" "Leio, e conto minha história também." "E elas entendem?" "As crianças entendem tudo. Às vezes, mais que os adultos." Ele riu baixo, e aquele som, simples, curto, foi o primeiro gesto de leveza que ouvi dele em anos. Senti que aquele era o começo de um novo capítulo, não da história dele, nem da minha, mas da nossa. Quando ele foi embora, me abraçou com força, um abraço longo, diferente, sem promessas, sem desculpas, apenas um abraço. "Obrigado por não desistir de mim." "Eu não desisti, Gustavo. Eu me salvei junto com você." E foi só isso. Simples, humano. O tipo de amor que, quando amadurece, já não grita, apenas existe. Naquela noite, sentei na varanda, sozinha, com o cheiro de limão no ar e o som distante do vento. Olhei para o céu e sorri, porque pela primeira vez em muito tempo eu não sentia falta de nada. Peguei o caderno e escrevi a última linha da minha história. Quando a vida perguntou se eu estava sozinha, respondi: "Não, porque finalmente estou comigo mesma." Os anos passaram devagar, como quem tem tempo. Não sei ao certo quantos, porque depois de um tempo, o calendário deixou de ser importante. Agora quem marca meus dias é o nascer do sol pela janela da cozinha, o cheiro do café fresco e o canto dos pássaros que pousam no limoeiro. A casa continua a mesma, mas vive cheia. Cheia de vozes, de risadas, de passos que vêm e vão. As mulheres do grupo comunitário se tornaram família. Cada uma traz um pão, um bolo, um livro. E todas trazem histórias. Histórias que antes eram sussurros e hoje são narradas em voz alta, sem vergonha, sem medo. Eu as ouço com atenção. E quando alguma delas chora, eu seguro suas mãos e digo: "O choro é o corpo lavando o passado. Deixa chover." Às vezes, penso que cada mulher que senta à minha mesa é uma versão de mim mesma, em diferentes fases da dor. E talvez seja por isso que eu as entendo tão bem. De vez em quando escrevo cartas. Cartas para mim, para o passado, para o que ficou e para o que se foi. Não envio para ninguém. Guardo todas numa caixa azul ao lado das fotos antigas. Numa delas escrevi: "Helena, se um dia o medo voltar, abra a janela. Ele só entra se você deixar a cortina fechada." Noutra escrevi: "Não se culpe por ter amado errado. Se culpe apenas se esquecer de amar de novo." Essas frases me acompanharam nas noites frias, quando a solidão ainda tentava se disfarçar de saudade. Mas agora aprendi a reconhecê-la. A solidão não é um monstro. É uma velha conhecida que vem me lembrar de cuidar de mim. Certa tarde, recebi uma carta de Gustavo. A letra era trêmula, mas firme. "Mãe, estou bem. Encontrei uma mulher que me olha sem medo." Talvez seja porque eu, finalmente, também aprendi a não temer. Obrigado por não me abandonar. Espero um dia te retribuir, nem que seja com uma vida decente. Dobrei o papel e o guardei no mesmo caderno onde escrevi minhas verdades. Não chorei. Apenas sorri, porque entendi que a vida, às vezes, se ajeita em silêncio. Nos fins de semana,
Caminho até a beira do rio. Gosto de ver a água passando, levando folhas, pedaços de galho, poeira. Tudo o que ela toca segue em frente, sem se apegar. E penso que eu também sou assim agora, um rio que aprendeu a seguir. Sento num banco de pedra e fico olhando o reflexo do céu. Às vezes, um menino passa correndo, jogando pedrinhas na água e me cumprimenta. Bom dia, vó Helena. Sorrio e respondo. Bom dia, meu filho. Cuidado para não cair. E ele ri. O som da risada dele me lembra Gustavo quando era criança. E o eco desse som me dá um tipo de alegria que não dói. Uma alegria que cura. Há noites em que volto cansada do centro e apenas deito, olhando para o teto. As sombras da luz do poste desenham formas na parede. Às vezes vejo nelas rostos, o do meu marido, o de Gustavo, o da mulher assustada que fui. Mas eles não me assustam mais, são só lembranças, ecos que não gritam mais. E penso, se tudo isso aconteceu para que eu aprendesse a amar a minha própria companhia, então valeu a pena. Certa vez, uma jovem do grupo me perguntou: Dona Helena, quando foi que a senhora percebeu que estava curada? Fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi: no dia em que acordei e percebi que meu primeiro pensamento não era medo, era gratidão. Ela sorriu e eu entendi que tinha dado a resposta certa. Porque curar-se é isso. Não é esquecer o que doeu, é lembrar sem sangrar. Tenho um caderno novo. As folhas são lisas, sem linhas, brancas como um amanhecer. Comecei a escrever nele porque percebi que ainda há palavras que insistem em nascer dentro de mim. Mas agora, elas não doem. São palavras de descanso. Escrevo sem pressa. Cada frase é uma conversa comigo mesma, ou talvez com todas as mulheres que conheci, as que perdi e as que ainda não conheço. São cartas que nunca enviarei, mas que de alguma forma chegarão ao destino certo. Querida mulher que tem medo, eu te entendo. Eu também achei que o amor era sinônimo de obediência. Achei que o silêncio era virtude e que cuidar significava se apagar. Hoje sei que amor sem liberdade vira prisão, e que cuidar de alguém não pode significar deixar de cuidar de si. Se um dia o medo te visitar, oferece uma cadeira, escuta o que ele quer dizer e depois o acompanha até a porta, porque o medo não some, ele só respeita quem aprende a olhá-lo nos olhos. Dobrei o papel e coloquei na caixa azul, junto das outras. Todas elas têm o mesmo cheiro de papel e café, de lembrança boa, de vida vivida. Um mês depois, o Centro Comunitário organizou uma pequena exposição. As palavras que salvam. Cada mulher levou algo escrito, algumas poemas, outras bilhetes, outras apenas uma frase. Colocaram minhas cartas numa mesa de madeira, sob um pano branco. As pessoas paravam para ler e eu via seus olhos se encherem, uns de lágrimas, outros de sorrisos. Uma jovem se aproximou, segurando uma das cartas. Foi a senhora que escreveu isso? Fui. Não tenha medo do silêncio. Às vezes, ele só quer te ouvir respirando. Sim. Ela respirou fundo e disse: acho que vou voltar a respirar também. E ali, sem perceber, entendi que a minha história, aquela que começou com uma mentira, agora salvava outras vidas com a verdade. De noite, quando voltei para casa, o céu estava claro. As estrelas brilhavam com a força de 1000 pequenas verdades. Sentei na varanda e fiquei olhando o horizonte. O telefone, há muito tempo, já não me assustava. Agora era apenas um objeto quieto, parte da casa. 8 horas. O relógio tocou e eu sorri. Era o mesmo horário que um dia foi símbolo de medo. Hoje era o horário da minha liberdade. Fechei os olhos e ouvi o som do vento passando entre as folhas do limoeiro. Era o mesmo som que ouvi na noite em que menti, mas agora soava como música. Escrevi minha última carta naquela noite. Dobrei com cuidado e deixei em cima da mesa, para quem a encontrasse quando eu já não estivesse mais aqui. Era curta, mas continha tudo o que aprendi. Se um dia alguém te perguntar se você está sozinha, diga: estou, mas nunca me senti tão acompanhada. Porque quem aprende a amar a própria presença descobre o que é liberdade. Apaguei a luz, sentei na poltrona e fechei os olhos. Do lado de fora, o mar sussurrava o mesmo som de sempre, eterno. E no fundo da alma, uma voz mansa repetia: você conseguiu, Helena. Está em casa. Amanheceu. O sol atravessou as janelas, pintando a sala de dourado.
As cortinas dançavam devagar, como se o vento também rezasse, e pela primeira vez senti que tudo, absolutamente tudo, estava no lugar certo. A dor encontrou sentido, o silêncio encontrou voz, e eu encontrei a mim mesma. O tempo passou, e hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher de 82 anos que ainda reconhece a menina que foi, só que agora com mais rugas e mais calma. As mãos estão cheias de histórias, cada linha, um dia vivido, cada mancha, um aprendizado. E mesmo assim, quando passo os dedos sobre elas, sinto gratidão. Porque o corpo envelhece, mas a alma só muda de ritmo. Acordo cedo, como sempre. O barulho do portão abrindo, o cheiro do pão assando na padaria da esquina, os passos lentos das vizinhas que vão à missa. É o mesmo bairro, mas parece outro. Talvez porque eu o veja com olhos diferentes. Talvez porque agora, em vez de procurar o que falta, aprendi a enxergar o que sobra. Gustavo vem me visitar todos os domingos. Traz flores e pães. Tem cabelos grisalhos e um olhar tranquilo. Vez ou outra, o vejo observando a casa, as fotos, os livros. Lembra, mãe, quando eu tinha medo do escuro? Pergunta. Lembro. Acho que eu só estava com medo da vida. E agora? Agora aprendi a acender a luz sozinho. Sorrimos, conversamos pouco. Mas entre nós há algo mais forte que as palavras. Um perdão que não precisa ser dito. Ele me ajuda a regar o jardim, e quando o sol começa a descer, ficamos sentados, vendo o céu mudar de cor. É nesses instantes que o silêncio fala alto, e eu penso: se um dia o amor falhar, que reste o respeito. E se o respeito falhar, que reste o amor próprio. Às vezes, as meninas do centro comunitário ainda vêm me visitar. Elas agora lideram o grupo. Eu só sento e ouço. Ouço suas risadas, seus planos, suas novas dores. E percebo que a vida é um fio que nunca para de se desenrolar. Uma delas, chamada Rosa, me trouxe uma carta outro dia. Escrevi para a senhora, disse com um brilho nos olhos. Abri. A letra era firme. Dona Helena, um dia eu quis morrer, mas ouvi sua história e quis viver. Hoje entendo que sobreviver não é castigo, é renascimento. Dobrei a carta com cuidado. Guardei ao lado das minhas, e naquele momento soube, meu legado não era o que eu vivi, mas o que minhas palavras fizeram nascer nos outros. À noite, sento na varanda e olho para o céu. A lua continua fiel, me acompanhando em todas as fases. Às vezes cheia, às vezes minguante, mas sempre lá. E eu me vejo nela, nem sempre brilhante, mas sempre presente. Escrevi outra carta, talvez a última. Ao tempo, obrigada por não ter me curado depressa. Se a dor tivesse ido embora cedo demais, eu não teria aprendido nada. Obrigada por ter me mostrado que a vida não é feita de começos e finais, mas de continuidades silenciosas. Hoje não espero mais que nada aconteça. Eu simplesmente vivo, e isso, para mim, já é o bastante. Quando me deito, sinto o peso leve das cobertas e o peso leve da vida. Não há mais contas a acertar, nem fantasmas à porta. Só lembranças que respiram ao meu redor, mansas, gratas, pacíficas. E penso que talvez seja isso o que chamam de paz. Não é esquecer, nem vencer, é fazer as pazes com o que fomos e com o que deixamos de ser. Outro dia, Gustavo me trouxe uma netinha, chama-se Clara. Tem 5 anos e olhos curiosos, do tipo que perguntam mais do que a boca consegue. Ela correu até mim, abraçou minhas pernas e perguntou: Bisa, é verdade que você não tinha medo de nada? Ri. Quem te contou isso? Papai, pois ele exagerou. Eu tinha medo de tudo. E o que você fez com o medo? Convidei ele para tomar café comigo. Ela arregalou os olhos e riu alto. Gustavo me olhou e sorriu. Ela é curiosa como a senhora. Então está salva, respondi. Às vezes, antes de dormir, Clara pede para eu contar uma história, e sem perceber, eu acabo contando a minha. Falo de uma mulher que um dia mentiu para sobreviver, que teve medo de morrer, mas descobriu que viver era o maior ato de coragem. Quando termino, ela sempre pergunta: E depois, Bisa? Depois, meu amor, ela aprendeu a ser feliz sozinha. Sozinha é triste. Só é triste quando a gente não gosta de quem é. Ela me olha, pensativa, e diz: Então quero ser igual a você quando crescer. E eu penso, se um dia alguém disser que a vida não tem sentido,
é porque nunca foi chamada de exemplo por uma criança. O relógio da parede continua firme. 8 horas da noite. O mesmo som de sempre. Mas agora, cada badalada é uma prece. Cada segundo é um agradecimento. Fecho os olhos e sinto o coração calmo. Não há mais nada a provar. Nem a mim, nem ao mundo. Apenas o desejo simples de continuar respirando, até que um dia o ar que eu inspiro se transforme em vento, e esse vento leve minhas palavras por aí, para que outras Helenas encontrem suas próprias verdades. E se alguém, lá no futuro, encontrar minhas cartas e perguntar quem eu fui, quero que respondam assim: ela foi uma mulher que um dia teve medo, mas olhou para ele, o chamou pelo nome e o transformou em casa.